Olá, meus irmãos de todo o Brasil. Sou o pastor Josemar de Lima, de João Pessoa, aqui na Paraíba. Diz que aqui é onde o sol nasce primeiro, graças a Deus. Meus amados irmãos, eu gostaria de falar e explicar a vocês esse movimento que acontece no mundo, onde foi eleito o Papa. O novo Papa, o Deus dos irmãos católicos, o Deus para o católico. O Deus dos católicos não é o Senhor Jesus Cristo. O Deus do católico é o Papa, é o pai deles. O nome desse Papa é Roberto Francis Prevost. Ele é um americano. Existe uma profecia do irmão Branham que diz que um Papa americano será tirado das Américas e esse Papa americano, ele vai dar o início ao Concílio Mundial de Igreja para imprimir a sua marca de perseguição ao povo de Deus, aos cristãos, chamando o povo para uma unidade, chamando todo o povo, tanto católico como protestante, evangélico e crente e tudo mais, chamando para essa união. E isso é uma arapuca, isso é uma cilada. Quando você vê essas coisas acontecerem, eu não sei se vai ser ele que vai começar o Concílio Mundial de Igreja. Eu não sei, mas o irmão Branham, o profeta de Deus para a nossa geração, ele profetizou dizendo que isso vai acontecer. Um Papa americano vai dar início ao Concílio Mundial de Igreja e ali implementará nesse concílio, chamando todos para uma unidade, ele implantará o poder da besta. Sabe o que é besta? Besta não é um bicho de 7 cabeças não, meus irmãos. Besta é um poder. Essa besta aqui detém todo o poder da terra. Você vai ver que reis, rainhas, presidentes, tudo se curva a essa besta, a esse poder. Veja, eu não estou falando da pessoa do Papa. Não estou me referindo à pessoa dele. Pobre coitado. Isso é um coitado, está sendo usado pelo diabo. Vai ser usado por Satanás, porque assim está escrito na Bíblia Sagrada. Então, esse poder da besta é um poder civil e um poder eclesiástico. Tem duas bestas no Apocalipse, uma que sobe do mar e outra que sobe da terra. A besta que sobe do mar é o poder eclesiástico, essa besta aqui. E o poder que sobe da terra é o poder dos Estados Unidos, que é o poder civil, o poder político. Então, essa besta aqui comanda a besta americana. Ela tem poder sobre as nações. E você vai ver que todas as nações se curvam a ele e beijam o anel dele. Porque ele é tido como Deus. Ele fala que é o representante de Deus aqui na terra. E diz que o Espírito Santo está nele. O Espírito Santo, deixa eu falar para vocês aqui, meus preciosos irmãos católicos, eu não quero ofender vocês de maneira nenhuma. Vocês também estão tão necessitados quanto eu. Mas eu estou falando é do sistema. Entenda, eu estou falando é de um sistema diabólico que está no mundo. O Espírito Santo nunca esteve nesses homens. O Espírito Santo nunca esteve na igreja católica e nem muitas igrejas evangélicas. O Espírito Santo não vai compactuar com blasfêmia, com abominações. A Bíblia Sagrada me diz aqui que essa igreja, ela é a mãe de todas as abominações da terra. E mãe de toda a prostituição da terra. Então, o Espírito Santo está nisso? Vamos ler a palavra de Deus. Fala-se que comentam-se já nas redes sociais, nas rádios. Eu escutei aqui numa rádio aqui em João Pessoa, que esse Papa foi eleito, ele teve influência do presidente dos Estados Unidos. Essa besta aí,
A besta fera aí dos Estados Unidos, o chamado Donald Trump. É outra besta. Essa é a besta que sobe da terra. Essa aqui é a besta que sobe do mar, do Apocalipse. Então, isso não tem nada a ver com Espírito Santo. Catolicismo não tem nada a ver com cristianismo. Eles dizem, a igreja infiltrou na cabeça do povo, intuou na cabeça dos católicos que não conhece a palavra de Deus, dizendo que Pedro foi o primeiro papa. Você crê nisso? Onde é que Pedro foi o primeiro papa que Pedro nunca teve em Roma? Até porque Pedro era casado. E por que esses papas não casam? Pedro era casado. Pedro nunca teve em Roma. Pedro não foi nada de primeiro papa, não. Isso é criação deles. É uma mentira deles. Mas, infelizmente, por o povo não conhecer a palavra de Deus, aí cai. Vai tudo pro buraco. Vamos ler aqui a palavra de Deus. 1 Timóteo, no seu capítulo 2. Está escrito assim: ora, irmão, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movas facilmente do vosso entendimento. Não deixa ninguém te enganar. Não vai cair em conversa fiada, seja de papa, de Vaticano, de pastor, de padre, de cardeal, de bispo. Não vai cair em conversa fácil, que você vai para o inferno. Não brinque não, que a coisa não está de brincadeira não. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane. Não é para enganar, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. O povo está tudo apostatado, do catolicismo ao protestantismo, que não se protesta mais hoje por nada. Cadê os protestantes? Onde é que estão esses protestantes aí que dizem que são protestantes do quê? Estão protestando do quê? Se estão de mão dada com a igreja católica. Eu estou falando do sistema, eu não estou falando aqui da própria igreja não. E nem das pessoas. As pessoas são boas. As pessoas não querem ir para o inferno. Porém, são conduzidas para ele, para o inferno. Cada apostasia. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O homem do pecado, o filho da perdição. Está aqui. Que está no lugar de Deus, no lugar do Filho de Deus. É o homem da perdição. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. De sorte que se assentará como Deus, se senta lá no trono dele, na cadeira de ouro do Vaticano, na Basílica São Pedro, naquela cadeirona de ouro. Qual foi a cadeira de ouro que Jesus sentou aqui na terra? E lá ele se senta e ele se sente o próprio Deus. Ele se sente um Deus. E veja aí as pessoas como ovacionam, como gritam o nome do tal. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Só engana quem for tolo e besta, porque não engana um cristão caído nisso aqui, mas não cai mesmo, não cai. Você vai observar que aqui na coroa tríplice do Papa, tem aqui uma frase falando, Vicarivi Filii Dei, Vicarivi Filii Dei. Se você pegar essas letras e transformá-las em letras algarismo romano, no algarismo romano, quando você somar os números, as letras que têm poder numérico, Vicarivi Filii Dei, quando você somar isso aí, vai dar 666.
E o número 666, que está em Apocalipse, capítulo 13, versículo 16 e 17, é o número da besta. O número dessa besta aqui. É tanto que hoje você observa, depois que foi mostrado às pessoas que esse número é o número da besta, o Papa praticamente ele não usa mais a coroa com a frase Vicari Filii Dei. Ele não usa, mas é Vicari Filii Dei. Vicari Filii Dei. É o vigário no lugar do Filho de Deus. É o pontífice. É o que manda em tudo no mundo. E as pessoas se dobram a ele. Eu me dobro só ao Senhor Jesus Cristo. E não a homem nenhum. Uns comedores de feijão e arroz como eu. Uns pecadores, uns sujos, uns imundos que diante de Deus são sujos mais do que as paredes do inferno. E o inferno acompanhará. Todo o inferno acompanhou a posse desse Papa aí ontem. Todo o inferno, todos os demônios acompanhou isso aí. Aí vai a fumaça branca dizendo que aquilo é símbolo do Espírito Santo. Olha, vocês estão querendo enganar o quê? Aqui no livro de Apocalipse, presta aqui atenção, eu estou falando aqui da Bíblia Sagrada. Eu estou revelando aqui o que a Bíblia Sagrada nos mostra. Eu não estou aqui falando das pessoas. Eu não estou aqui falando do meu irmão católico, não. Os católicos são pessoas boas. Homens, mulheres dignos e honrados. Mas, infelizmente, passaram a adorar um homem. Adorar homem, adorar estátua, imagem de escultura. O lugar, certamente, não vai ser no céu. E a igreja, ela leva as pessoas para o inferno, não leva para o céu, não. Agora eu digo que tem muitos católicos que serão salvos. O irmão Bruna falou que tem muitos católicos que serão salvos também. Não são todos que vão para o inferno, não. Só que a igreja, ela vai voltar a perseguir de novo. Ela vai voltar a matar literalmente como ela fez lá na chamada Santa Inquisição. Porque antes, meus irmãos, olha só. Olha a falcatrua e a mutreta que fizeram. Antigamente nós tínhamos a Roma dos imperadores. E você sabe que aqueles imperadores, eles eram muito cruel. E teve um imperador chamado César Augusto. Aquele foi um miserável, aquele imperador. Aquele foi um desgraçado que hoje está no inferno. Mas tinha outros imperadores que ali que dominaram o Império Romano. Como eles perderam o poder, Roma foi destruída. Então, o que é que eles fizeram? Disse agora o seguinte, como o cristianismo está crescendo muito, aí eles disseram, vamos criar agora, ao invés de imperador, a gente muda o nome para Papa. Papa, o pai de todo mundo. Aí colocaram o Papa, não é mais imperador. Agora, a Roma dos imperadores caiu agora a Roma dos Papas. Por quê? Porque eles queriam se manter sempre no poder, como estão no poder até hoje, e esse poder que será destruído. A Rússia tem uma ogiva, a Rússia tem uma bomba nuclear com a ogiva, que no bico da ogiva assim tem o nome Vaticano, vai explodir tudo aí, vai ser caco de papa, de cardeal, de Vaticano, de Itália, para tudo que é lugar. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol. Mulher se representa a igreja. Essa mulher aqui representa a igreja católica. É ela que é essa mulher aqui. Tendo a lua debaixo dos seus pés. Todo o céu, tudo que há embaixo do céu e da lua, está debaixo dos pés dela. Eles se curvam a ela, aos deuses dela, que ela fazia o quê? Ela matava as pessoas e com o tempo depois ela ia e canonizava. Botava aquela pessoa como Deus. Deus fulano de tal, mas foi ela que matou. Está entendendo como é que a coisa funciona aí nesse sistema?
Eu estou falando é do sistema. O sistema é de Satanás. Quem está na frente comandando esse sistema católico e evangélicos é o diabo, não é Deus. Por isso que no final você vai ver qual é o conselho que Deus dá para cada um de nós. E uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. A coroa dele tem estrela para danar. E eis que era um grande dragão. Também era. Vermelho que tinha 7 cabeças. Qual é a cor da roupa do Papa? Não é vermelha? É um dragão. É dragão espiritual, são demônios. Um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher. O dragão parou diante da mulher. Quem é a mulher? A igreja. Porque mulher na Bíblia representa a igreja, que vai reger a terra com vara de ferro. Eles vão voltar a perseguir novamente. Porém, no momento, qual é a conversa que a mídia divulgou? A Rede Globo fez uma cobertura e disse, não, esse papai está chamando para a unidade, ele vai pregar para os pobres, seguir o que Francisco falou. Né? É muita humildade, mas tudo isso é uma farsa do diabo. Tudo isso é uma falcatrua do diabo. Por isso que Deus nos enviou um profeta para nos orientar, para sair de todo esse enxame de abelhas do inferno. Glória a Deus. Eu glorifico a Deus por isso. E Deus abriu o entendimento nosso para compreender o que está acontecendo e o que vai acontecer. Se ele começar, se esse Papa aí, ele começar a organizar o Concílio Mundial de Igreja, então, meu irmão, se prepare, se segure com a palavra, porque eis aí que está próximo a vinda do Senhor. E isso, quando começar a acontecer, começará também a perseguição. De que forma vai acontecer? Chamando para uma unidade, falando do amor, vamos ser todos irmãos, vamos cuidar dos pobres, vamos ser humildes, eu sou o Papa da paz, eu quero a paz. Ele vem falando de paz, mas por trás disso está a morte e o inferno o persegue. Vamos lá. E ele é o regedor de todas as nações mesmo. Presidente, rainha, rei, tudo se dobra diante dele. Mas aqui, esse velhinho doido aqui, esse doidinho aqui, eu vou lá me ajoelhar em pé de homem. Vocês precisam ter vergonha espiritual, não se dobrar diante de homem, que isso é um homem, isso é carne humana, isso é falho, isso é imundo igual a mim. Não tem nada de bom nesses homens, nada presta nesses homens, como também em mim nada presta. Nós devemos adorar a Deus e glorificar o santo nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Louvado seja o Cordeiro eterno de Deus. A ele sim, toda honra. A ele sim, toda glória, todo louvor. Louvado seja o Senhor. Quando você pega o livro de Apocalipse aqui novamente, no seu versículo, no seu capítulo 13, presta aqui atenção que o capítulo 13 aqui, tudo se refere à igreja romana. É a besta que subiu da terra e a outra besta que subiu do mar. Vamos ver aqui como é o procedimento dessas duas bestas, que é besta aqui até umas horas. Besta representa poder. Apocalipse capítulo 13, a besta que subiu do mar, que é essa besta aqui, que rege povos, nações e línguas. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Um nome de blasfêmia, que eles blasfemam de Deus direto. Isso é uma blasfêmia. Tudo isso aqui é uma
blasfema aos olhos de Deus. Não tem nada de Deus nisso, não. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como o de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. O dragão estava adormecido, ele agora se levantou e deu todo o poder para ela na terra. E ela que domina a terra em tudo. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte. Ela foi ferida de morte. Ela foi ferida, mas ela não morreu. Ela sobreviveu. E a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Toda a terra ficou maravilhada, porque ela estava ferida, mas agora ela reviveu. Ela foi curada. Olha aí como a terra... Olha o que aconteceu ontem lá no Vaticano. O mundo todo olhando para esse sistema aqui, para essa coisa aqui desse sistema. Ele está falando do sistema diabólico. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Quem é que vai batalhar contra ela? Quem tem poder aqui contra ela? Quem é que pode? Quem é que pode destruí-la? Só mesmo Deus. Só Deus é que vai destruir. Que será lançada no fogo do inferno o falso profeta e seus seguidores. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. 42 meses. Abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. É uma blasfêmia. Quando você chega aqui, em Apocalipse capítulo 13, lá no versículo 16 e 17, olha aqui o que acontece. E ela faz tudo isso aqui. Ela predomina tudo. E faz que todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita. Sinal na mão direita é companheirismo. Você quando aperta a mão de uma pessoa, você não vai apertar a mão dela com a mão esquerda. Você aperta com a mão direita. E aí, como é que tá? Tudo bem? Vai tudo bem? Com a mão direita. Isso chama unidade, companheirismo. Ela dá um sinal na mão direita. Veja que o sinal não é na mão esquerda, é na mão direita. Ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666. Justamente, a besta está aqui. Olha o número aqui. 666. Vicário de filho dele, em lugar do Filho de Deus. Esse é o número da besta. E ela vai reger as nações com mão de ferro. Então, meus irmãos, procure ter entendimento, porque a palavra de Deus, aqui no livro de Apocalipse, está aqui, ó. Qual é o conselho que eu te dou? O conselho que eu te dou é esse. O que é que a Bíblia diz? Apocalipse capítulo 18, versículo 4. E vi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu. Sai de onde? Saia desse sistema diabólico. Saia de tudo que é esse sistema. Tanto esse sistema católico como religioso. Todo sistema religioso. Você tem que sair dessas tradições e vir para a palavra. A Bíblia diz: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Muitas pragas estão aí dentro desse sistema da igreja romana e evangélica. No capítulo 17 de Apocalipse, você vai ver quem é ela. Aqui declara quem é ela. Quem é
essa igreja. É a velha prostituta, é a velha Babilônia. Olha só, capítulo 17 de Apocalipse. E vi um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta. A condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, assentada em muitas águas. Água significa, na Bíblia, povos, nações e línguas. Ela comanda todos esses povos. Ela manda em tudo. Essa grande meretriz, prostituta, com a qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Se embebeda. Aqui, quando tem a festa da padroeira aqui em João Pessoa, a missa, não sei o quê, a festa profana. O padre está lá rezando, falando da palavra, mas lá fora tem um conjunto tocando, a turma tomando cachaça, mulher se prostituindo, as pessoas fumando maconha, cheirando crack, mulher nas esquinas se esfregando lá com os homens. É uma prostituição só. Então não é diferente daquilo que está lá fora no mundo, a festa profana, com o que está dentro dela, porque ela é um coito de prostituição. É isso que diz a palavra. Levou-me ao espírito de um deserto e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor de escarlata, vermelha. Olha aqui a cor. Olha a cor, a vestimenta da mulher. Olha aqui a cor escarlata, quem é? Olha a besta aí, quem é? E vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlata que estava cheia de nomes de blasfêmia. E tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura. É os vestimentos dela. A púrpura também, aquela cor arroxicada. E de escarlata, que é o vermelho. Púrpura é a arroxicada. E escarlata, que é o vermelho. Que estava cheia de nomes de blasfêmia. E tinha 7 cabeças e 10 chifres, e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro. Quem é que detém todo o ouro do mundo? O Vaticano. Olha aí, olha as cadeiras dos papas como é, tudo cheio de ouro. É cadeira de ouro, meu amigo. E pedras preciosas na coroa tríplice dele, Davi, Cade e Filidei, só tem pedras preciosas, caríssimas, e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio de abominações e da imundícia da sua prostituição, e na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. A mãe, ela é a mãe de toda prostituição, a grande Babilônia. Ela é a mãe de toda prostituição e de todas as abominações da terra. Se ela é mãe, você já viu uma mulher ser mãe sem parir? Se ela é mãe, é porque ela pariu alguém. E o que foi que ela pariu? Pariu as evangélicas, que são filhas, são prostitutas agora, prostitutas modernas. São prostitutas da hora, mais moderna, mais bonita, mais gostosa, como diz. São prostitutas da mesma maneira. O espírito é o mesmo. E o que faz esse concílio mundial de igreja? O que é que ele está chamando para quê? Todos numa unidade só, como aqueles que crêem na santíssima doutrina da Trindade. Que essa doutrina, ela partiu do inferno. Foi criado lá no Vaticano, não foi por Deus, não. Então, é a doutrina da Trindade. É a doutrina da Trindade que ela é a matriz para a marca da besta. Então, se cuide. Se você crê nessa doutrina da Trindade, meu irmão, minha irmã, seja você evangélico ou católico, você já está marcado na testa. O carimbo já está aí. E só o sangue de Jesus Cristo para tirar isso daí.
Qual é o conselho que eu te dou, meu irmão? Minha irmã? Apocalipse capítulo 18, versículo 4, que diz assim: e vi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Isso é praga. Saia disso. Saia desse sistema. Eu estou falando é do sistema. Eu não estou falando das pessoas. As pessoas são boas. Ninguém quer ir para o inferno. Mas a igreja está conduzindo as pessoas para o inferno e não para o céu. Eu espero que você entenda. Eu espero que você possa refletir e preste atenção. Se esse Papa ele começar chamar as pessoas para esse concílio mundial de igreja, o irmão Branham profetizou, disse que isso iria acontecer e viria através de um Papa americano. Esse é americano. Agora eu não sei se é ele. Eu não sei se é esse. Mas que vai acontecer, está profetizado e eu creio, assino embaixo, bato o prego e vira a ponta. Que Deus abençoe.